E, cara, aí, depois da sua infância, você deu pra entender bastante, eu consigo visualizar onde você tava, o espírito ali por trás de tudo. E vejo isso se manifestando em você, é engraçado. Importante conhecer profundamente quem te acompanha. É um prazer ouvir você falando aí. Você se forma, adolescência, e o que que você faz a partir de então? O que que você visualizava? Tem uma, cara, existem duas pessoas que a gente tem que temer muito. O menino de 8 anos e o velho de 80 que você se transformará. Então, o que que o menino de 8 anos sonhava nessa época? Quando você olhava para frente, que manifestação de futuro que você via? É que você até contou que você não é muito bom de memória, mas eu não sei se isso se cabia espiritualmente dentro de, se você consegue lembrar esse espírito dentro de você, o que que você via manifestando naquela hora, quais eram os seus sonhos? Não precisa ser o de 8, pode ser os de 16 que estava, porque no final das contas você estava se preparando para essa decisão que a gente toma na adolescência de manifestar um futuro. E que futuro que você via que você manifestava nessa época? Que visão que você tinha? Cara, muito boa essa frase. Assim, eu tô absorvendo o que você falou. Menino de 8. Mano, você tem um novo bebê na cabeça, você não armazena imagens, só um número. Output de processo. Cara, muito louco. Cara, assim, pra ser bem honesto, eu não tava me. Eu tava realmente imerso na cultura japonesa, assim, apesar de eu ter feito história na Playpen, depois eu fui fazer Prosegura, aí fui aprender alemão, enfim. Você aprendeu alemão ainda? Cara, e foi muito menos difícil do que pode se imaginar. Porque essa arquitetura, assim, é uma gramática que você entende a mecânica e a cinética, né, como que flui, e depois é uma questão de você rechear com vocabulário. E a beleza do vocabulário é que você tem acesso à cultura, você vai percebendo o que que é aquela, através do vocabulário. A própria palavra traz a cultura. Exato. E da temporalidade, né? Mas, enfim. Cara, então, tava a cultura era bem rígida e meu pai falava assim, só tem uma profissão que presta, ser médico. E Você é arrogante. pai, né, quem sou eu? Nem, não é nem que. Não existia nenhum tipo de ressentimento nisso. Você simplesmente você segue, né? A liderança dele, porque a liderança dele era forte. Porque se seu pai também não fosse digno de ter a sua confiança, você provavelmente não seguiria. Então você seguiu a liderança dele porque você sabia que ele queria o melhor para você. É verdade, eu não tinha pensado naquilo. E seu pai é um cara forte. Sendo, E aí conta essa experiência. cara, só, Onde você foi estudar? olha só, esse futuro médico que E essas coisas se manifestam em você também depois. esse futuro médico que tinha, bom, não ia mal na escola, até pelo contrário, então consegui entrar, passar em medicina, etc. Mas eu não tive uma boa experiência. Você foi para os Estados Unidos antes, não foi? Eu fiz o senior, eu fiz uma parte durante o terceiro colegial, eu passei, eu era razoável. Bom, eu sou de junho, então tem aquelas coisas de se descasar e eu estava meio novo lá para me formar no colegial, então eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Fiquei um tempo lá. Velozes e Furiosos? Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, de fato. Não é brincadeira, porque ele tinha um Mitsubishi. O quê? Cara, e é muito legal, né? A gente ter exposição à Conta cultura. essa parte importante. Cara, eu cheguei numa família lá que a mãe era japonesa, olha que curioso. E o pai era David Fitzgerald, mais americano possível, né? Coisa linda. E, cara, americano assim, era em uma cidade chamada Scottsdale, no estado do Arizona, pertinho de Phoenix. E o hobby do cara era montar carro. Você caiu na casa do mecânico, mano. Nossa, que animal, velho. O hobby Essa cena nunca voltou. Cara, era muito legal. E era específico, cara, e é maluco, porque Scottsdale é uma cidade que lá é conhecido como a cidade dos aposentados, porque tem vários campos de golfe, inclusive 2 campos de golfe públicos.
Mas a noite, assim, a paranoia do cara era montar carro, sabe, a gaiola? Porque lá é deserto. Então, A TV agora. na época Era gaiola. Então, cara, final de semana a gente ficava lá. Você ficava ajudando ele. Pô, é muito legal pra caralho. E pôr a mão na massa, né? Ou fazer um desenho, comprar peça, montar, dar errado na partida, não sei o quê, ir pra. Por essência de foguete. Porque roda muito rápido. Você cara, 1 milímetro. Cara, é. E é muito legal, mano. Então, e você vive essa cultura, né? Do tipo. É uma cultura muito poderosa. Hoje em dia se perdeu um tanto disso, mas era uma cultura, cara, do self-made man mesmo, tipo, Do it yourself. DIY total. Cara, eu quero um carro, eu vou fazer meu carro. E eu vou fazer o meu carro. E vou construir. Cara, eu tenho a liberdade. Isso, né? Não tem. É como se a gente fosse incapaz de fazer pela gente mesmo. Interessante. Até derrapando aí na história, eu vi uma vez uma aula do Jean Piaget, que fala de Jean Piaget lá da USP. Ele fala assim, puxa, aqui no Brasil, mão de obra é barata e o dinheiro é caro. Nos Estados Unidos é o contrário. Então você consegue investir em capex de forma barata, e aí você se torna um ativo caro, né? Porque você vai ficando cada vez mais eficiente, você é capaz de construir produto, que é um estímulo muito bom, né? Você agregou valor nas pessoas. E aí você O valor não tem dinheiro. É o contrário do que o Marx dizia, né? Quanto o capital ia escravizar as pessoas, mas é o contrário, quando você tem abundância, as pessoas se valorizam porque o capital não é mais tão importante. E é interessante, né? Porque Tudo é importante na escassez. e a escassez é natural, é da natureza. Tudo é importante nesse caso. E é curioso porque, puxa, no final de contas, eu estudei economia na Unicamp, que é uma casa do Marx no Brasil, né? O Jean Piaget também é de lá, não é? O Jean Piaget, ele é, não sei se ele é argentino ou uruguaio, mas ele é da USP. Da USP. Da FEA, Da USP. Mas eu quero ficar ainda nessa parte, porque na parte da adolescência, quando você vai para os Estados Unidos, que aí você começou a correr de carro, não foi? É, você vai aprendendo que também, você vai aprendendo, agora que eu falando com você, eu percebo, a gente vai se deparando com os cacuetes, né? A própria processo de pilotar, né? Ele pode ser técnico, mas tem muito de sentimento, né? Por exemplo, cara, o que é um carro veloz? Eu tinha em linha reta. Um carro de Fórmula 1 não é mais rápido em linha reta. Não. Mas você faz curva a 260. Então isso pressupõe que você tem pneu para segurar, suspensão que Balanço. mantém. Aerodinâmico. Você tem a própria potência, a capacidade de gerar a potência do motor. Só que quando você vai virar o volante, e você pode under ou oversteer, Isso é uma loucura, né? aonde você percebe isso? Na bunda, né? Se ele está Os órgãos mesmo. É, Balançar o órgão, né? mas lógico, a gente não dirige Fórmula 1, mas a gente vai dirigir, ou a gente começa a perceber, entendi, o chassi está torcendo, então ou ele vai cair, ou você vai ter que corrigir oversteer, né? E aí, né, bom, Mas foi uma fase bad boy sua, não foi? E, cara, antes disso, você se considerava um cara, como se diria, puro, inocente? Você veio de uma bolha, né? E você se considerava um cara mais puro, inocente, quando entrou e seria uma das primeiras experiências suas, você sacrifica a sua inocência pela experiência? eu não tinha pensado nisso, mas eu tenho certeza. O caminho do masculino tem isso, a gente sacrifica a nossa inocência em determinados períodos para ganhar experiência. É engraçado, né? Muito legal. E aí a gente começa a fazer um monte de cagada, né?
E faz parte da vida, né? A gente tem que sacrificar a inocência para adquirir experiência. É muito interessante. E a gente para pensar, né, no final das contas. Tem um outro cara, a gente tem que ter medo do menino de 8, do velho de 80. Vou morrer no meio do caminho, né? Mas se a gente já passou dos 20 sem morrer, tem Que é a fase que a gente faz muito isso. É engraçado, Cara, é engraçado. Parece que a vida te cobra menos quando você. Nesse processo de sacrificar a inocência pela experiência, a inocência é a pureza, né? E os princípios, tá? Porque a gente sacrifica princípios, né? Tá correndo no meio da puta, colocando gente em risco, você em risco. Tá errado. Mas parece que a vida te cobra menos quando você faz isso, quando você é novo. Você começa a perder o direito de ser inocente quando você é velho. Parece que as respostas aos seus atos, as causas dos seus atos de reckless, né? Fugiu a palavra inconsequência. inconsequência, elas cobram mais caro a partir dos 30, cara, com 40. Você não tem o direito de ficar treinando mais, você tem que adquirir essa experiência, sacrificar essa inocência para adquirir essa experiência inconsequente quando você é mais novo, quando você é mais velho, você sente isso também na sua vida, que começa a ser diferente? Cara, eu escutei um podcast com o Jay Pittman e ele falou uma coisa que eu achei brilhante, que é exatamente nessa linha. Ele falou assim, cara, é natural que um jovem na faculdade seja revoltado, porque ele está se deparando com coisas novas e acessando novos conhecimentos. Da mesma forma, é natural para alguém mais velho, sênior, ser mais conservador, porque você tem as obrigações de proteger. E ele fala, cara, e é natural no sentido de natureza. Então, não é só a questão ideológica, mas pensa assim, a gente, quando é criança, a gente está conhecendo o mundo pondo a mão. Pode se cortar e tal, sacrificando. E depois que você madura, você sabe que uma faca corta. Você não precisa mais fazer isso. Ele não deveria precisar. Que é o certo, né? Que muita gente questiona se ele existe ou não. Cara, que existe. É claro que existe. Claro que existe. Cara, então, eu consigo ver claramente como você tem manifestado por essas suas experiências, cara. Eu vejo você. Parece que eu vejo um computador dentro da sua cabeça, que, cara, você vai, fica armazenando input, output, de processo orquestrando. E aí você não passa um filme na sua cabeça, passa um banco de dados. E aí, cara, isso acaba se manifestando. Eu vejo ainda muita parte de medicina na sua psique aí, mas vai se manifestando nos seus primeiros trabalhos. E aí, cara, que conhecimento técnico que você acumulou nessa parte? Foi a medicina? Quais são os aprendizados quais são os softwares que você instalou nesse seu computador japonês? Cara, se você está falando de conhecimento formal, Não necessariamente o que você vem instalando aí na sua mente. tem várias coisas muito legais. A primeira coisa, acho que eu instalei deliberadamente foi, 16 anos eu era gordo. Com 26? 16. E, naturalmente, é uma idade onde a gente tem bastante hormônio, né? E, cara, o japonês... Insegurança. Muita insegurança. E eu estudava numa escola alemã, e, cara, não tinha japa, então era um cara estranho. Estranho e gordo. Estranho e gordo, né? Bullying liberado. Bullying. Ainda bem, né? A gente vai aprendendo, mas... Te amo, bullying. E aí, de duas, uma, e naturalmente com o hormônio fervendo, né? A gente, como é que resolve essa equação? Aí a primeira coisa foi cara, como é que eu emagreço? Era inaceitável eu ir para um nutricionista, porque a cabeça
que os meus pais, cara, isso é coisa de doente, ou é coisa da moda, não Do it faz. yourself. E aí, na época, bom, fui lá, baixei, descobri ali qual que era a ementa de bibliografia do curso de nutrição da Unicamp. Começou a estudar nutrição sozinho. Aí eu li todos os livros. Todos? Todos do curso, né? Cara. Esse foi o primeiro software instalado. Aí você se depara com várias... Como eu ia fazer medicina mesmo, era uma oportunidade de aprender mais, né? Citologia, histologia, fisiologia, anatomia, enfim, todo o pacote lá da área de saúde.